Bastará dizer que é um dos mais importantes arquitetos da contemporaneidade em Portugal e no mundo, ou seja, não estou a dizer apenas por estarmos em Portugal. De facto, mas sobretudo o Eduardo de facto não é novo nesta escola, ou seja, nós realmente temos tido o privilégio de o receber aqui outras vezes. E eu penso que é de uma generosidade enorme ter aceito de facto este nosso convite para estar aqui hoje a propósito deste desafio do nosso programa de doutoramento, onde efetivamente se procura aliar a academia à prática, ou seja, porque pensámos de facto que a prática ou a academia se tem afastado bastante daquilo que é a prática da arquitetura, não na nossa escola naturalmente, mas com o surgimento do terceiro ciclo da nossa escola, isso permitiu-nos refletir também sobre a hipótese de também ao nível do doutoramento haver uma forte aproximação àquilo que é a prática da disciplina. E nesse sentido vamos trazer aqui, ou temos trazido já também vários interlocutores muito relevantes ao nível mundial, como há 15 dias aqui tivemos o nosso último convidado, e vamos ter também o Thomas Vermaat, que virá da Universidade de Zurique, e entretanto, para precisamente aliar à teoria ao mais alto nível, a prática ao mais alto nível, vamos ter também aqui connosco como guest speakers o Eduardo Souto Moura e muito proximamente o João Luís Carrilho da Graça. Precisamente porque nos interessaria que as preocupações que estes arquitetos têm do ponto de vista da prática projetual, ou seja, estamos extremamente envolvidos no desenvolvimento de projetos e na construção da arquitetura contemporânea, possa ser refletido nas próprias investigações de doutoramento desta escola. E, portanto, como a nossa escola tem vindo a criar ao nível do mestrado integrado esta relação com a prática da disciplina, sendo que a maioria dos professores tem uma prática bastante intensa e trazem essa prática para o centro da nossa escola, a nossa ideia é precisamente a trazer ao nível do doutoramento. E, portanto, é precisamente esta nossa cobaia que nós aqui trazemos hoje, que vai ser a primeira experiência desta perspectiva, exatamente. Por isso, muitíssimo obrigada, Eduardo. Peço uma salva de palmas. Funciona ao contrário, eu é que vos agradeço. Estou feliz do tempo e para mim é um gosto. Primeiro obriga-me a pensar. Um dia passa o dia ao telefone dos clientes e não pensa. Ou pensa como é que vai arranjar um advogado. O que acontece é que chegar aqui e encontrar ex-colaboradores, amigos que tenho saudades, amigos, colegas, com quem contactamos, com quem falar sobre projetos. E esta oportunidade de hoje é cada vez mais rara. Aí atrás ouve-se, eu tenho que falar mais alto. Ouve-se? Está bem, desculpa. Não ou sim? Não. Também, parece que... Portanto, estou bom. Agora vou contar a história desta, porque é que eu mudei a conferência. Antes de mais, queria agradecer aos meus amigos que me apresentaram e à escola, propriamente dito. E eu mudei o tema da conferência. Por coincidência, domingo vou para Roma, tenho que fazer uma conferência, uma toga, não sei o quê. E a semana passada estive em Paris e tive que fazer uma conferência. Eu não tenho energia para tanta falatória. Então adaptei a conferência de Paris e domingo vou adaptar esta conferência. Vou abrir o jogo, porque se vocês não é, eu tipo, uma banda fez isto e tal. Esta é adequada, não é igual, o tema é o mesmo, é o tema que me preocupa neste momento, que é a beleza e a gravidade. É um tema antigo que eu gosto, porque já vinha de umas aulas que eu estava a dar. Bom, isto é um slide, isto é o discurso do Monet quando entrou para a Academia São Fernando. E acho que os alunos devem ler. Eu tenho fotocópias, mas não consegui encontrar o livro. Por acaso fui à cerimónia e fiquei
deslumbrado com o tema, ainda por cima vindo de uma mente racional, erudita e culta, como o modelo, em que ele diz que, tal como o nome indica, a arquitetura parte da arbitrariedade. E depois o que é isto? As pessoas funcionam pela intuição, e a intuição não é uma coisa negativa. A intuição é o saber adquirido ao longo de anos que aparece em determinado momento. E, portanto, depois tem que ser confirmado. Portanto, no fundo, as grandes histórias é o ponto de partida de todo conhecimento. E nós fazemos projetos com a intuição, que é os croquis ou os flashes que temos na memória, vem da intuição. E, em determinado nível, essa intuição, não sabemos bem, os conceitos são arbitrários, a não ser que se faça a psicanálise, isso depois se pergunta, mas é muito complicado. Fazer arquitetura já sabe Deus, quanto mais agora saber os motivos da arbitrariedade, porque é este e não é que. Bom, isto no fundo porquê? Porque é para falar da leveza e peso da arquitetura. Eu não sou um teórico, gostava de ser, mas não sou. Tenho que aturar clientes e isto é um bocado psicanalítico, já falei 2 vezes em cliente. Bom, e é um ditado português que diz assim: quem não tem cão, caça com gato. Portanto, eu tenho aqui, arranjei um conjunto de gatos para me ajudarem a fazer este tema. Então, estes são os gatos, que é o Gilles Deleuze, que é o filósofo neste momento que eu mais gosto. E tenho um vídeo que eu abecedário como jornalista de lança-temas, de A a Z. Eu, por acaso, sem saber disto, já tinha feito uma aula em Itália, nas comemorações da Casa Bela, e fiz ao contrário, de Z a A. Comecei da Zara Hadid e acabei no Álvaro Siza. É o chamado final feliz, porque a Zara Hadid não me interessa muito. Portanto, esta técnica de não ter um pensamento linear, que é um bocado primário, está fora de causa, interessa muito. Segundo, o Calvino tem aquele famoso livro que acho que toda a gente usa, mas eu quando tenho que falar vou sempre relê-lo, porque é dos poucos futurologistas e ficção científica que acerta. Geralmente os tipos da ficção científica inventam, é tudo romanceado. Tem uns carros com asas, tem tudo vestido de egípcio, tudo ao contrário. E afinal, passado 50 anos, é tudo igual, anda tudo de egípcio, mais ou menos como há 30 ou 40 anos. Portanto, temos as 6. Portanto, quando tenho que falar ou pensar, releio isto, que é um dos gatos mais importantes. E escolhi este tema, que é a leveza, que ele fala da literatura, mas como isto é tudo igual. A Rolex tem uns cursos em que entrega o melhor aluno de determinado campo, o melhor arquiteto da Europa, o melhor tipo de literatura, o melhor cientista, o melhor bailarino, o melhor... e entrega a um mestre. Pronto. Por acaso, quem comandava a literatura, a arquitetura era o CISA, e entregaram a um palestiniano, que eu conheci, porque trabalhava no CISA, e ele aparecia por lá. Depois um dia foi jantar à minha casa, as minhas filhas acharam lindíssimo, e ele era um tipo inteligente. Pronto. Acontece que eu escolhi este tema, a leveza. E reparem bem que eu gosto da capa do livro, não só pelos títulos, mas por aquela cor no copo, que é uma voluta que vai ser um elemento que eu vou mostrar. Não vou fazer grandes discursos sobre ele, mas é um elemento que aparece. Bom, nesse texto do Calvino sobre a literatura, ele diz que há, na leveza, ele não fala da arquitetura, fala da leveza, e diz que há 2 tipos de gravidade na literatura. Aquela que se apresenta ela própria, assumindo-se a sua gravidade e o seu peso, que neste caso é a imagem da direita, e a outra em que ela tenta negar a sua própria imagem, sabendo que é pesada, e pretende elevar-se. Isso passa-se na arquitetura, que há arquitetos que assumem o seu próprio estatuto de trabalhar com a gravidade e com a massa. Por exemplo, o Ledoux, o Lequer, os racionalistas franceses pós-revolução, e os arquitetos como o Mies e o Foster, todos os high-techs e o Renzo Piano, que tentam, com cabos,
com pilares escondidos. O caso último é o Herzog, na La Caixa, em Espanha. Parece que o edifício flutua e está todo, como nos ilusionismos, que eles metem a mão por baixo. Não há nada aqui, não há nada aqui. E o Herzog assim se divertiu. Portanto, no fundo, são as duas maneiras que ele fala da literatura. A pintura, o Magritte, representa isto, e temos exemplos que vamos falar da arquitetura. Está certo. Bom, eu comecei quando fiz o Mosteiro de Bouro. Isto chama-se Portugal no seu melhor, que era uma crónica que havia, acho que era no Independente, não é? Não sei, era um título que é Portugal no seu melhor. E realmente, aqui à esquerda, Portugal no seu melhor. Realmente a facilidade, foi o que eu disse. Eu gostava de uma escada, e eu gostava de ter aqui uma escada, mas não gostava aos bocados, cheios de degraus. Portanto, queria uma peça única, unitária. Portanto, isso não há problema, quinta-feira está aqui. Só que a máquina que foi lá pôr a pedra custou 2 vezes mais que a pedra. Portanto, isto é Portugal nos anos 80. Portanto, e vemos aqui exatamente a imagem anterior, que é, à custa de artifícios, a pedra flutua e depois repousa no sítio que eu queria e funciona de uma maneira que eu gosto desta contradição e que também no fim vou falar. Que é, por um lado, temos a porta mais leve e mais transparente possível, que estes mosteiros têm sempre 2 paredes, uma caixa de ar de entulho, em que eu tirei o entulho, desmontei a parede interior e consegui instalar esta porta de vidro, os mecanismos escondidos. E o que eu gosto é esta imagem de leveza da porta e com a serenidade da escada que repousa na própria terra. Bom, depois fiz uma capela em Veneza e pediram-me para fazer. É um jardim que há de esculturas na fronteira da Itália com a Áustria, nos Alpes, onde durante a Segunda Guerra Mundial, uma das maiores batalhas e tal, contaram. Eu propriamente não gosto muito, fui ver o museu e não acho muita graça a arte ecológica, porque acho que exatamente ao contrário disso. Acho que a arte é contra a natureza, não tem nada a ver com a natureza. Pode-se aproveitar da natureza para tentar violá-la, como dizia o Roberto Ella. E então eu disse, não, eu não sou ecológico à minha maneira, eu gosto de botão. E ferro, senão não sou arquiteto. Surpreendentemente, agora o ferro é o mais ecológico que há. Estou a fazer umas recolhas para saber em que materiais devo construir, com a ajuda de um engenheiro que também trabalha com muitos que estão aqui, o Rui Furtado. E ele disse, não, o aço é o mais ecológico que há, porque nos Estados Unidos 86% a 90% é reciclado. Portanto, de repente o aço, que era um bandido nas cirurgias que aumentavam a pegada, de repente é bem-vindo. Bom, portanto, eu disse, eu sou arquiteto, não vou fazer árvores torcidas e esculturas de madeira, eu vou fazer em pedra, que é o material com que eu me identifico mais, porque a pedra resolve tudo, resolve a estrutura, resolve o isolamento a partir de 50 centímetros. Não é por ser pintado, não é por ser revocado, dura o tempo, bem, uma infinidade de coisas. Bom, eu fiz uma espécie de mastaba, e aquele X de madeira significa aquele homem do Leonardo da Vinci com os braços e as pernas abertas. E sobre a gravidade, eu lembro da aula do Tábora, uma aula que tive, tentei recordar, foi pai no primeiro ano, portanto, no primeiro ano foi, já nem me lembro, foi 70, 71, e tentei reproduzi-la da cabeça. E era muito interessante, como sabe, o elemento mais que responde melhor à gravidade é a pirâmide maciça, porque a distribuição do peso é 100%. O Tábora não conhecia o Pei nem a pirâmide do Louvre, não falava, depois eu acrescentei. E depois a deformação dos templos gregos, exatamente para só aproximarem as colunas, para dar um efeito visual de estabilidade, tem uma graduação. Depois, o Panteão, Roma, portanto temos Egito, Grécia, Roma, a aplicação da cúpula em cima do Partenon. Depois, o Barroco, que tem uma vocação urbanística, uma espécie de vertigem, não é um elemento isolado que se apresenta, em que constrói também à custa da arquitetura também cidade. E com os braços faz-se uma praça São Pedro.
Depois começa a haver uma certa desenvolvimento deste tipo de arquitetura barroca italiana e passamos para a Alemanha Fischer von der Leyen, que representa o exagero do barroco, em que, no fundo, de repente, como todos os movimentos da arquitetura são cíclicos, e de repente tem o Leo von Kles, em Munique, que reconstrói os templos gregos. Para não falarmos depois com as alterações dos materiais, as possibilidades que acontecem e esta permanência do clássico. O Schinkel, que faz um arquitrave com não sei quantos 20 pilares, e o Misse, que gostava muito do Schinkel e estudou, dizia: não, eu se tiver aço só faço 2. Depois percebeu, é como o cavalo do inglês: porque é que se eu tenho 2, porque é que não faço só 1? Depois fez só 1, que não chegou a construir, que é este edifício, que é uma coluna central. Isto permite depois a completa autonomia das formas e podemos fazer formas orgânicas, como o Cisa faz, curvas e contracurvas, o próprio Misse no Arranha-Céus em Chicago, o Alvarado, o Niemeyer, e portanto esta abertura, que este princípio do capitel com uma coluna em que contraria o pulsamento, que é pulsamento para os alunos, é quando se faz um pilar muito fino que fura a placa superior, a arquitrave. Bom, esta é um pouco uma história simplista da arquitetura artificial, mas é muito útil. Uma pessoa, quando está a fazer um projeto, sabe o que está a fazer. Se está a ser neo-egípcio, se está a ser neo-grego, se está a ser qualquer coisa. Bom, portanto, temos aqui uma fotografia do meu genro, que é advogado, mas não exerce, porque gosta de ser fotógrafo, e é uma fotografia muito bonita, das pirâmides maciças. Esta imagem, da construção maciça é apresentada, não há o mínimo subterfúgio, portanto é massa total, é admitir que a gravidade interfere em todo o edifício e é apresentada assim, sem nenhum subterfúgio. Exatamente o contrário, com a alteração que vimos do betão e do aço, a história da arquitetura vai se tornar mais leve. Estamos a ver o que é hoje as paredes. As paredes que começaram a ser assim, como vimos no mosteiro, parede dupla de pedra, com um entulho no meio, e depois passaram a ser a parede dupla de tijolo, e hoje tem isolamentos, e hoje praticamente pode fazer tudo em vidro, porque o vidro pode ser, com uma descarga elétrica, pode ser opaco ou transparente, e há características de vidro de tal isolamento que não precisa de espessura. Pode refletir o sol e pode impedir o frio de entrar. Portanto, esta evolução até aos tempos de hoje. Bom, até que o movimento moderno, que é uma coisa que não se percebe, não é um tema que é porque é que o movimento moderno nunca usa a história, que era Bauhaus, que era o máximo da chamada academia do movimento moderno. É que não existia a cadeira de história, portanto, nenhum professor se interessou por apresentar, ao introduzir na sua disciplina a história. O que é certo é que conhecemos, por exemplo, todas as fotografias do Mies van der Rohe na Grécia, no Epidauro e tal. O que é que ele ia fazer? Não é? Fazer turismo, era para aprender, e depois não dava aulas sobre aquilo que ele aprendia. Portanto, há este mistério, esta recusa. Eu acho que é uma coisa que pode ser, não parece bem. Portanto, era mais isso, porque eles estudavam todos, como a Corbusier, a viagem ao Oriente é só estudar o clássico. Bom, aparentemente, essa recusa da história dos clássicos tem a ver com outro tema do Calvino, que já falei, que tem um livro também interessante sobre isto, que é ler os clássicos, em que ele fala tudo da literatura, mas se uma pessoa cortar a palavra literatura e puser a arquitetura, funciona perfeitamente. Até que o Niemeyer, rebelde, comunista, como se ele em vez de fazer a pirâmide convencional, como sabe, tem o betão que responde a estas situações e desenha a pirâmide, que é um museu de Caracas, penso que nunca foi construído. E estuda a sua situação, a implantação, uma espécie de acrópole. No fundo, a imagem é clássica, só que o efeito do objeto é contra a natura. Passa. E vemos outra tentativa da pirâmide invertida, com o Mendes da Rocha, este pavilhão de Osaka, que funciona ao contrário.
em que posso já avisar que estou a fazer a montagem de uma exposição sobre Paulo Mendes da Rocha, no Porto, porque ele forneceu o espólio à Casa da Arquitetura. Passa. Bom, agora estou a fazer um projeto que não sei o que é de fazer, e que é uma praça em Gaia, frente ao Porto, e vê-se a Sé, aquele morro todo, que é lindíssimo, o Palácio dos Bispos e a Sé, que era a antiga muralha sueva, e do outro lado havia uma coisa chamada As Águas, uma plataforma. Tem o hotel mais feio da Europa ao lado, que é o Vietman, e agora apareceu um grupo de investidores israelitas e nesta praça querem fazer um praça de congressos e um hotel. Portanto, vou fazer uma praça mineral e estou a estudar exatamente a pirâmide invertida como tema. Dá muito jeito para as bancadas, portanto, não é um formalismo, mas, portanto, é adequado, como dizia o gráfico de adequação, a um anfiteatro. Entretanto, a Gaia, como todos os portugueses, não há planos, então tive que fazer a maquete, que não há nenhum plano para esta zona, para saber o que é que se vai passar ou está a passar. Fiz um levantamento dos projetos que entraram para cá, para saber o que é que me espera. Portanto, ainda consegui aqueles 3 que estão ali em estilo Carta de Atenas, baixar a altura para não ficar mais altos que o auditório. Bom, depois está uma instalação sobre este tema que me pediram. Quem foi? Foi uma Trienal aqui em Lisboa, num palácio lindíssimo, que estava com o soalho a cair, e então esta obsessão de sempre do mesmo tema, e resolvi materializar esta questão. Passa. Portanto, quando se entra uma pirâmide em betão, outra em pedra e outra em vidro. E quando se entra, existe quando se trava, este efeito de colagem. Passa. E como o soalho estava a cair, pusemos esta fita e temos a representação das 3 pirâmides, que no fundo é este tema que eu estou a falar e que já me persegue há uns tempos. Eu não sei muito bem o que é que é dizer sobre isto, é uma coisa que me interessa, é uma espécie de... Por exemplo, eu leio os livros do Herbert Welder, acho que a seguir ao Pessoa, o maior poeta português, e a primeira impressão é que não percebi nada. E a segunda é que isto é bom. Portanto, já percebi alguma coisa, senão dizia isto é bom. E tenho os livros que não estão na sala, estão mais ou menos numa prateleira no quarto, e de vez em quando nas insónias pego num e leio sempre cada vez com mais interesse. E penso cada vez percebo melhor, mas aquilo não é feito para ser percebido. Quer dizer, cada vez gosto mais. Acontece que este tema preocupa e, no fundo, depois é abrangido em todas as artes e desde na história de filosofia, esta dicotomia entre leveza e peso, esta demonstração, visualização destas duas vertentes. O tempo que é consequência disso são as janelas, que é difícil, eu não consigo fazer janela. Quer dizer, faço e não me convenço que ficam bem, mas sou obrigado a fazer tudo. E muitas vezes tem-se para a gravata, não é? Quer dizer, é uma coisa desagradável. E também preocupa esta questão das aberturas. Quando elas têm um princípio estrutural, temos um bom alibi, quer dizer, isto é assim, senão cai. Portanto, para aí, porque aqui trave está no limite. Pronto, está às portas, se tivermos um parapeito, está à janela. Cá está. Portanto, com esta composição estrutural, que depois dá as proporções de espessura, altura, comprimento e largura, temos essa razão de ser. E não é um problema de composição. A mim faz-me impressão exatamente aquele ponto de partida da arbitrariedade, fazer assim que fica giro, e depois eu olho e não está nada giro, está horrível. E fico completamente inibido. Portanto, fujo sempre a fazer isso. E também é outro tema que me preocupa, que é como é que se há de fazer. E depois morro de inveja, exatamente, vejo o CIS ao pequeno almoço a desenhar janelas e a fumar 30 cigarros e a querer que me lavar os dentes sempre. Janelas, portas. Esta é para aqui, claro, não vai muito à minha casa. Assisto a essa exibição de facilidade. Não é para nada facilidade, é exatamente aquilo que disse no princípio, que é da intuição, aquilo é o saber adquirido, que ele todos os dias deve desenhar para 3 ou 4 cadeiras. Anda sempre com o mesmo, debaixo do prazo preto, mas depois tem aqueles cubos amarelos autocolantes.
e é um cubo por noite de certeza. Isto não sai do céu, não é? Até com a impressão do material podemos fazer exatamente da mesma forma, sempre a redução. Portanto, cada vez a arquitetura é mais... precisa de menos material, é mais imaterial. Até que eu sonhei de fazer o Estado de Braga, que leio, sem material, só com ventiladores. Eu acho que foi uma coisa que li, não é uma ideia original. Então o que era? Era fazer naturalmente as bancadas encavadas na terra e em cima tinha uma linha de propulsores, como aqueles holofotes que os nazis faziam as festas. Em vez de ser holofotes, eram ventiladores e projetava-se o ar, que se cruzava e, portanto, fazia uma camada, uma atmosfera, uma mini atmosfera, em que se chovesse e caísse no ventilador, as gotas eram projetadas. Ainda tentei fazer uns engenheiros, começou-se tudo a rir, e eu desisti, mas acho que era uma coisa que eu ainda gostava de tentar. Aí é o chamado Dajané sur l'Air, com ar-condicionado, deve ser uma coisa espantosa. Bom, portanto, isto é a afirmação. Eu escolhi esta imagem, não escolhi a do Parthenon, porque o Parthenon é de tal maneira bonito e elegante e que é aprazível. Portanto, preferi para demonstrar uma imagem mais rígida, uma frontal, que são os tempos de peste, não são mais arcaicos e não são tão elegantes. Portanto, estou chamado protótipo do templo grego, dórico. Passa. Bom, os romanos, segundo aquele esquema tirado da aula do Tábora, acrescentaram este volume, que no fundo é uma cinta para receber uma cúpula. Portanto, é o mesmo templo com uma cúpula romana. Passa. Cá está ele. Pronto. E vemos sempre as 5 aberturas que correspondem à abertura central e geralmente temos 6 colunas e o clássico usa sempre as 5 aberturas. Até que o Barroco, o gênio de Miguel Ângelo, em 1560, estávamos nós a chegar do Brasil, já o Miguel Ângelo estava a preparar o Barroco, já não era Renascimento. E o Miguel Ângelo estava farto das regras das reconstruções da arquitetura grega e romana e queria estar noutra. E então, em vez de colocar uma cúpula em cima, coloca um torreão. Só que os princípios da estabilidade não são famosos neste caso, porque há uma deformação. Tem uma coisa naquele sítio. Não é para apontar. Aqui. Aqui. Confirmar em baixo. Obrigado. Portanto, há aqui um ponto que é de fragilidade. Porque é que se fosse assim, não havia problemas. Mas aqui há um ponto de deformação. E temos sempre as 5 aberturas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas isto já está a ter uma visão quase antropomórfica. Os olhos, a boca. Portanto, já é uma espécie de delírio. Bom, até que começa-se a fazer igrejas com este sistema de colocação de um elemento em cima de um pórtico. E acho que o Giacomo della Porta inventa a voluta e faz aqui um contraventamento entre exatamente este problema do chamado templo sem frontão, em que tem a torre e, portanto, é este problema de estabilidade e com esta voluta ele consegue construir um edifício unitário. Bom, e agora uma série de igrejas com este tema em que a arquitetura se consolida como um sistema. Acho que nunca aconteceu, depois dos gregos e dos romanos, com o gótico e o românico, fazer um sistema exatamente com estes princípios clássicos, sempre com as regras 1, 2, 3, 4, 5 na base, o corpo alto, a cúpula atrás e as volutas que seguram a fachada. Há uma série de imagens em que tem sempre a voluta. E sempre o mesmo tema das 5 aberturas.
Não vou dizer, vou mais falar nisto em Roma, para a semana. Até que regresso ao tema do Moneo, em que exatamente esta última igreja de Jacob Mandela Porta, em que vemos as colunas, não precisa nada de duplicar a coluna, é só decorativo. Portanto, todo o desenho da fachada é completamente arbitrário. E vemos a maneira como é que ele estuda a arbitrariedade para fazer a Câmara de Múrcia. A quantidade de maquetes que estão aqui. Portanto, fui visitar e é impressionante. É um dos edifícios mais bonitos que eu vi do século XX. A pessoa fala do século XX, como se já fosse uma coisa. Passa. Bom, esta é outra instalação que fiz em Veneza sobre o tema das janelas, exatamente. Isto é uma opção, quer dizer, trata-se, como se costuma dizer, trata. E então é um percurso que escolhi este sítio em que se vai para um jardim, que é um labirinto feito pelo Cisa, e em que se passa neste torreão onde estavam desenhos do Zumthor. Portanto, era um sítio completamente... É como um rato com fome para o queijo, quer dizer, toda a gente veio por aqui para ver o Zumthor e o Cisa. E eu disse assim, então vou fazer a minha instalação aqui, tenho quase certeza que eles vão passar aqui. Bom, para. O que é que se ri? Temos aqui o estudo do percurso, portanto, 2 é o Zumthor. Ali ao fundo, eu não me lembro, estava fechado, ou não estava pronto, era uma exposição de desenhos de Chipperfield, e o percurso desta maquete, deste jardim, que é muito bonita porque é uma maquete enorme e representa Veneza, com o grande canal a meio e as margens de cada lado, do Cisa ali. Portanto, eu no fundo construí 4 paredes, 1, 2, 3, 4, e fiz 3 janelas. Passa. Isto é o bordo que implantei exatamente na espessura do muro. Passa. Maquete em que a primeira maquete temos paredes grossas, a arquitetura arcaica, no fundo, as proporções. O ferro é a padieira superior da janela. É uma janela do paládio, entre largura, altura e profundidade, portanto funciona sempre em 3. É um dos motivos que me falha as janelas, é porque só tenho 2. Pois não há nenhum cliente a pagar a espessura, não é? Portanto, é logo à partida estamos em déficit. Porque quando se faz assim, é uma janela vertical, precisamos, para ela não ficar a vibrar em estilo cenário, precisamos de espessura. Portanto, são as entradas, as 4 paredes, e no fundo é uma maneira de ver a torre que está aqui à esquerda. Passa. Portanto, aqui é a janela vertical, que joga e é sempre gloriosa, porque temos as 3 proporções, as 3 porções para ela ficar correta: altura, largura e profundidade. E dá muito jeito para descansar, que as bienais são muito cansativas. Tenho um banquinho. Depois é a janela retangular, que eu acho que foi inventada, ou muito usada, pelo menos, como é que se chama aquele arquiteto? Estou com Alzheimer. Que foi aquele arquiteto que fez os Berlim e depois foi ver para a Turquia e morreu em Istambul. Bruno Taut, isso mesmo. Portanto, o Bruno Taut é um artigo, alunos que devem ler, que saiu há muitos anos na Casa Bela, em que ele explica para fazer a habitação social em Berlim, não podia fazer pé direitos com 3,5 metros e 4. Porque ao fim de 4 pisos, se ele baixasse a altura, fazia um de bordo. E, portanto, conseguia um rendimento enorme para a habitação social. Só que para isso, a janela, em vez de ser assim, tinha que ser assim. E aparece, na mesma altura, exatamente a polémica entre o Corbusier e o Perret, em que o Corbusier defendia a janela à longueur, o comprimento, e dizia que o território era horizontal, e o Perret, que era um clássico, um neoclássico, que dizia que o homem tem uma estatura vertical e vê vertical, não vê assim. Bom, e tiveram-se, eu por acaso até comprei o livro, é interessante, porque tive um problema em França. Em França temos sempre problemas. Tive um problema em que ganhei um concurso em Clermont Ferrand, num teatro, e as traseiras do teatro, os teatros vão ser uma coisa muito fechadas, e na cidade ficam mudas,
Quer dizer, tem a frente, a entrada, que depois param os carros, os táxis, tem uma certa vivacidade, as entradas e as saídas. Mas tudo à volta, aliás, vê-se nos filmes, até há crimes nas vielas de tijolo e não sei o quê. Tudo aquilo é misterioso. Então eu achei que devia abrir o teatro à cidade e criar a cidade, que era uma oportunidade. E fiz tudo com luz. Os escritórios de teatro, os bares dos atores, os ateliês para fazer isto, os armazéns dos cenários. Portanto, fiz uma espécie de uma abertura à cidade. Isto tinha a propósito de quê? Esqueci-me. Então, ganhei o concurso e o júri, no fim, dizia uma recomendação. E, se fosse possível, podia retirar a Les Fenêtres à Longueur. Eu fiquei lixado e desculpem se falar assim, mas em França tem que se falar assim. E então disse-me, então, bem, então ganho o concurso, tenho que mudar a janela. Não sei se sabem que neste momento há uma grande polémica, só o que eu sabia. Corbusier é fascista, que escreveu a Mussolini, não sei o que mais. Uma coisa caricata, completamente. Irrita-me mais ainda. E disse assim, pronto, então não faço a Fenêtre en Longueur e faço uma grelha que é que ele fez em Harvard, que é o Carpenter Center, aquela grelha. Depois usou o Chandigarh. Isso resolvia porque essas traseiras do teatro eram viradas a sul, era tudo em vidro, e agora com as ecologias e tal, tem que se cortar o sol de todos os lados. Então fiz essa grelha que ia mudando, dei-lhe um toque de moda assim, chiqui-chaki, e ficou menos rígido. E portanto daí a Fenêtre en Longueur do Bruno Taut e de Corbusier e do eixo que é a janela. Até que depois há a não-janela, que é a não-parede, que é a ausência total, é fazer a arquitetura pela negativa. Também é difícil e é interessante. É o que o Mici faz e eu comecei a fazer janelas, é o que faço mais. Pode passar. Baseado no fundo é deste conceito. Passa. E agora há outro conceito de abertura e de luz, que resolve sempre muitas coisas. Os alçados ficam sempre bonitos, não tem buracos, e que é a luz genital, que fiz uma capela em Veneza e falam da arquitetura paleocristã, não sei o que, sei lá. Isto é uma maquete do pavilhão de Barcelona, portanto há um pátio e a luz por cima. Pode passar. Portanto, não era propriamente a gravidade aqui e a impulsão, sobretudo a impulsão. Isto é um Lego que veio de barco. Construiu-se. E ali, à direita, é uma pedra. Tive uma discussão somos amigos. Eu precisava de um remate ali num banco dentro da capela e precisava daquela pedra para fechar. E o Dalcó, que era o que fez preparou esta exposição, isto era o pavilhão, o conjunto de capelas era o pavilhão do Vaticano, dizia que não tinha nada que ter aquele remate. Bom, eu fiquei com a pedra na mão, custou dinheiro, e disse, então ponho exatamente como a imagem do princípio, que era o capitel. Há um capitel coríntico, e na apresentação do discurso do Monet, ele conta a história que o coríntico apareceu, que era um arquiteto que tinha um nome grego, não sei como é que se chama, já não me lembro, ia a passear e viu um capitel jónico, abandonado no meio das eras, e deu-lhe uma imagem, registou-a e depois inventou a ordem coríntica. E eu vi aquelas eras, então, espera aí que eu já estou atento. Então pus a pedra abandonada, encostada às eras. E o Dalcó disse, está bem, ali pode ser. Bom, então aqui temos exatamente, é uma imagem maravilhosa. Ainda dizem que em Itália, pois não há condições para se poder construir. Bem, só esta imagem, o método de Nápoles, é completa a aberração, porque dá-me trabalho, não se pode fazer férias, não. É completa a anulação desse conceito que da Europa isto acabou e tal e tal. Portanto, é maravilhoso como é que os antigos fechavam os arcos com a pedra de fecho e aqui faz-se padeiras com duas mãos. Portanto, aquela pedra que eu queria pôr era aqui, este banco do lado direito, ao virar remata, não vai encontrar assim. E portanto, isto é entrada filtrada em sifão, o chão é de terra, e aqui é outra imagem
do altar, que é cavado. Isto é a mulher de Ferreira Alves, que, para dar escala, que eu pô-la de chapéu. Bom, aqui estamos à porta pia. Tem imensas analogias. Quando li um livro maravilhoso, que também recomendo, espécie de uma literatura, é um livro do Deleuze, chamado Le Pli. Em português não está traduzido, mas quer dizer a dobra, a passagem. E ele faz a caça, um desenho, faz um estudo sobre o Leibniz, em que contraria o Spinoza e tal, agora não vou falar de filosofia, e faz este esquema da casa barroca, que tem imensas analogias com quer as igrejas que já vimos e com a casa pia do Miguel Ângelo, que no fundo foi ele que inventou o barroco. Temos aquela seta vermelha exatamente para indicar a voluta que segura o corpo central. As 5 aberturas da base e depois o efeito de chaminé, praticamente todas as casas e igrejas tinham de ventilação. Não. Pronto. Bom, a partir deste tema de Lepide da dobra, lembrei-me exatamente sobre estes dois teorias, sobre o Leibniz, que diz que e o Calvino, por isso é que apareceram no princípio, em que eles comparam sempre a dicotomia dos atomistas, o mundo é feito por elementos de matéria, e o Leibniz, que diz que o mundo não é nada feito por elementos de matéria, é feito por elementos, e a matéria cada vez é sempre mais difícil. Então ele explica, não vou falar disso que nem sei, o mundo é feito por mónadas, que são elementos que estão constantemente em evolução, têm uma identidade própria, nunca se podem dividir ou tocar, porque estão sempre em movimento. E, no fundo, antevê o princípio da relatividade, que aí já ninguém discute, e toda a gente é unânime que essa teoria do Einstein é completamente certeira e que sai daqui do Leibniz. Portanto, o que eu acho graça aqui é que o Klee faz desenhos e prepara uma certa caligrafia que depois põe nos quadros, exatamente nesta descrição do Leibniz sobre os mónadas. À direita, tanto a ciência e a arte não têm andado sempre a par. Temos a partícula de Deus, a partícula de Briggs, em que a Europa e os Estados Unidos têm o seu laboratório, debaixo dos Alpes, fez um acelerador de partículas em que faz chocar exatamente os átomos, os neutrões, a pressão revista e tal, para tentar encontrar até que ponto a matéria é divisível. E o Bernini, que era outro gênio, juntou os dois conceitos e fez a partícula de Briggs com o apelido de Deleuze e antedeu a ciência e a arte do futuro. Pode passar. Até que se conseguiu, num satélite, fotografar não é com diafragma, portanto, é por dedução e por computador, as ondas gravíticas. Portanto, a gravidade já se pode fotografar. Não encontrei, comprei uma ciência e vi, não a encontrei onde estava, porque tenho tudo desarrumado, mas encontrei na internet exatamente estes diagramas das ondas gravíticas. Bom, e cá temos os mónados do Klee, com as volutas do barroco, que o Deleuze fala. E o famoso anjo novo, que já está mais que visto, e não há arquiteto nenhum que não mostre este anjo, sobre que o futuro é o anjo que deixa a terra e que sobrevoa as ruínas e com o passado vai tentar fazer o futuro e tal. É muito interessante porque também estamos a falar do Klee e aparece o Klee dedicou a vida a desenhar anjos. Em que o Cícero chega à Malagueira e, para tentar encontrar pré-existências, veste-se de anjo e anda em cima da Malagueira a procurar os caminhos dos ciganos, há fotografias disso, as linhas de água, as fontes abandonadas, os poços, as cisternas, as árvores, os sobreiros, algumas construções rudimentares. E, portanto, o Cícero faz a Malagueira a partir dessas pré-existências. E vestido de anjo. Há uma história interessante, que é um livro acho que foi um tipo que foi Ministro da Educação, que era do PSD, não havia PSD, era do PPD. Tipo Seabra, não sei o quê.
tem exatamente uns livros em coisas que parte-se todo por baixo demais e fragmenta-se. E é muito bonito esta imagem de Cisa, que o anjo à procura das pré-existências espeta-se e parte-se. Passa, desculpa. Bom, o Cisa desenhou tantos anjos, que o anjo já não era um instrumento da metodologia, mas ele próprio começou a fazer as obras em forma de anjo. E vemos aqui o quadro do Klee, e isto não é dos projetos que eu mais gosto de Cisa, acho um bocadinho, é feito num lago, e tem exatamente uma forma antropomórfica ligada aos anjos. Como é que se diz então? Antropo-angélica. Isso é um cantor que morreu, não é o Angélico? Bom, passa, desculpa. Bom, esta analogia quer dizer, o Cisa transformou-se em anjo. Mas este é um caso que acontece. Há cães que ficam igual aos donos, há mulheres que são iguais aos maridos e vice-versa. E o Tabu gostou tanto do pessoa que acho que ele ficou igual. O bigode, os óculos, e tem a mesma atitude. Bom, e agora põe-se a questão, o que é que se faz depois disto? Deste abcedário, do ponto de vista análogo, mas também não queria construir. Não quero ser pretencioso, eu faço isto para tentar clarificar para mim próprio. Os arquitetos são muito egoístas. Não? O que é que se faz? Bom, o que é que eu estou a fazer? Em termos daquela dicotomia sobre a gravidade, estou a fazer o edifício mais leve que há, é um edifício que nem pode tocar o chão. Então é o Politécnico de Milão, entre estes dois edifícios bonitos, que é construir uma sala para os professores, no fundo é um café, os quartos de banho e uma sala de estar, uma espécie de clube, deixemos de histórias. Não parece bem dizer, mas é o que pede. E aqui embaixo é um edifício do Gardella, que é classificado. Portanto, eu tenho que construir em cima do Gardella, que não é fácil construir, não é só o Gardella, mas construir com as leis da superintendência, que é o IPAR lá do sítio. Podes passar. Então vemos aqui o edifício do Gardella, o terraço é um jardim que é frequentado pelos alunos e que passam muito neste sítio, eles escolheram. Este é o caminho para os auditórios do Geoponte, que estão ao fundo. Agora, eu tenho que construir aqui, mas não posso tocar no Gardella. Tem uma estrutura em ferro. Portanto, eu vou partir da estrutura do Gardella, que é em ferro, e vou pôr os tubos de ar-condicionado, ou de ventilação. E vou-lhe dar um ar de plástico ou de folheta, mas no fundo são os dois pilares que aguentam isto tudo. E depois tenho ali um estilo abandonado que se esqueceram, para tentar compor a estrutura desta fachada. Do outro lado, é o próprio caixilho que é reforçado. Portanto, ao ser reforçado, com T's, avanço o caixilho e entre a estrutura e o caixilho faço os gestores e fica a estrutura dissimulada. É evidente que depois é uma caixa de vidro. Isto é a fachada sul, em que tem gestores, é um caixilho duplo, ventilado, para não fazer efeito de estufa. E as pessoas dizem, mas é a mínima. Não, é um caixilho, é um edifício que... Como é que chamam aqueles animais que vivem em cima dos outros? É um parasita, que não tem fachadas e as fachadas são as dos outros que lhe dão as fachadas. Porque a distância é mínima. Daqui são 3,5 metros. E vou fazer em vidro espelhado, que é muito kitsch. Mas não é para ser kitsch, é exatamente para refletir e dar continuidade às fachadas que eu vou bem para o meu. O outro edifício, também sobre que acabei, que é numa praça em Bruges, também era um concurso. Temos uma praça aqui à esquerda, onde está um auditório enorme da cidade, e atrás havia um edifício tipo feiras, muito degradado, em tijolo dos anos 60, que foi demolido. Existe esta praceta, aqui rodeada de árvores, que era o tema do concurso, que era fazer uma bourse. Uma bourse é um grande espaço aberto, que serve para tudo e no fundo não serve para nada. Desde filatelias, exposições de caminhões, o que quiser. Bom, cá está. Portanto, o edifício foi abaixo, mantive as árvores
que me filtra bastante a escala, porque é uma coisa enorme, um bairro doméstico, de casas. E, no fundo, o tema era este. Era como encontrar a escala do edifício e ele ter uma cara e uma praça, porque é um edifício, vai ser talvez o edifício público mais importante do contemporâneo. Tem um parque de estacionamento, o edifício é todo em vidro quando toca e é transparente, portanto é uma espécie de praça coberta. E depois fiz a chamada regra dos 45 graus, umas ruas à volta, com as árvores, mantive a escala das pré-existências, como se diz. Depois a estrutura com 2 pilares, não podia ser com os pilares, o vão era muito caro, os pilares das fachadas, e em cima tem um terraço, tem jardim e painéis solares, aquela coisa que é obrigatória agora. Foi a explicação, eu quando me lembro expliquei o concurso, a escala da rua, que veio do edifício baixo, os 45 graus, e a praceta, em que levei e meti as funções todas à entrada, e fui buscar a mesma proporção e recuei o edifício. E tem uma grande consola, chamados táxis, vê-se nos filmes, o gajo vai ao teatro, vai à feira, vai nos táxis, fica-se à espera, e está obrigado, há uma espécie de um espaço intermédio. Aqui este X significa que foi o corte financeiro que me negaram e pronto, tudo bem. Passa. Bom, portanto, não se vê, a escala está adequada que não se vê. Temos as árvores, de inverno é capaz de não ser tão feliz. Pronto. E depois a cabeça do edifício, em que tem o resto do chão, e depois tem uma série de funções, que tem que ter um restaurante com terraço, tem que ter um conjunto de salas que eles alugam para eventos e um auditório. Portanto, a tal consola de entrada. E é a primeira vez que eu construí tijolo. Nunca construí nada em tijolo. Em Portugal acho que não há nada em tijolo. Houve uma moda, anos 60, pós-movimento moderno, que vinha tudo mais do Brasil, portanto não tinha tijolo. No Porto houve algum tijolo com o Álvaro Alto, mas o CISA só mais tarde é que fez o pavilhão de Gondomar, inclusive até caiu o tijolo. Nós não sabemos, aquilo tem que ser metido em água e tem que ter juntas de 6 em 6 metros. Eu também, me aconteceu isso no metro, o tijolo caiu e os azulejos assim, às placas, pá! Felizmente foi de noite, não morreu ninguém. Antigamente, depois na investigação, dizem que o tijolo, ou os azulejos, o azulejo do pavilhão de Portugal em Hannover, caiu todo, foi coberto de redes, porque os alemães, Hannover é Alemanha, os alemães achavam que era um perigo, estes gajos portugueses são loucos, estão a deixar aqui os azulejos. Então a razão é que depois o laboratório de engenharia é que tem que estar pelo menos uma semana dentro de água. E o método Porto foi feito por 2 empreiteiros, um é o Soares da Costa, com encarregados antigos que metiam os azulejos dentro de bidões com água, e outro é um empreiteiro, não interessa, eu não sabia desse truque, e aquilo caiu às placas. Bom, portanto, foi uma aprendizagem, estudei um bocado, comprei os livros, o arquiteto local, dei muito bem com ele, ajudou, geralmente há uns conflitos entre o local e o outro, e aqui correu muito bem. Bom, depois chega às fachadas e às janelas, fiz várias tentativas, mas eu não queria fazer uma espécie de terraços ou um corpo doméstico, parece um prédio, ou então de repente aparece-me ali um tipo para jogar boxe, com os desenhos de Corbusier, ou umas toalhas a secar. Portanto, queria dar um ar mais austero, mais clássico, mas não queria fazer um edifício quase neoclássico, eu faço isto, os pilares a baterem no chão. Então pus tudo no ar. Bom, e agora essa maneira, como é que se remata isto? É evidente que por este desenho percebe-se que este azul tem que ser um elemento metálico, mas contínuo. O problema destes sistemas construtivos é que chama-se concepção-construção. É exatamente ao contrário. É a construção baratinha e a concepção vem depois para se conseguir fazer o empreiteiro que é. E aqui eu queria exatamente esta continuidade. Tem um perfil que remata o tijolo e que transmite a ideia da leveza que está a segurar o tijolo,
e depois que entra para dentro tinha uns tetos lisos, metálicos, ou então de pelado ou pintados de prateado, a fingir que era metal. É tudo falso agora. Não deixaram? Pode passar. Bom, maquetes para ver exatamente esses remates. E foi uma surpresa lá no escritório. Percebe-se perfeitamente como é que isto tem que ser, não? Acho eu. Passa. Repeti para fingir que era antigo e que aquilo já estava lá há muito tempo. Queria tijolos de demolições. Só que custam o dobro dos tijolos novos. As molginhas com buracos são mais caros. Porquê? Porque é preciso abrir os buracos e aqui é preciso pôr um batalhão de operários, umas escovas de aço, a limpar os tijolos que os vêm cheios de betão e cinta. Conseguiu estes o mais rústico possível e o caderno de encargos, isto é como o betão. Quando se faz um caderno de encargos muito apertado com o betão, ele fica pretencioso, fica já nota, como diz, já não sei quem, fica... Portanto, o melhor é não fazer nada e então ficar descontraído e dizer assim. Muitas vezes acontece que eu já fiz construções em tijolo para ser revestido e aquilo fica tão natural que eu digo, não, vai ficar assim, está muito bem. E aqui fizemos umas amostras, e ele está ótimo, continue. Bom. E depois temos aqui o parque de estacionamento, vamos passar. Depois a entrada ali com a tal consola, os auditórios, e dos lados temos as escadas e os quartos de banho, e elevadores, passa. Em cima está as salas que se podem alugar, com um grande foyer. E depois temos um terraço lá em cima com um restaurante. Isto é o corte longitudinal, o corte transversal. Os engenheiros não correu bem. Pronto. Eu trabalhava com engenheiros portugueses, que vocês conhecem, e os tipos que não. Os tipos que são racistas, pronto. O Tuga não entra aqui. Ponto final. O arquiteto entra porque ganhou o concurso, também é chato agora correr. Não? Mas houve problemas e arranjaram outro tipo, que andava sempre de jeans com as jardineiras. Um velhote, já era uma boca antiga. Mas o que é certo é que fez isto, o Rui saiu, e depois, a meio do projeto da construção, eu achei que o edifício não devia ser todo transparente, portanto, não devia ficar todo a flutuar, e gostava deste movimento em S, e que a parte de trás assentasse, que no fundo era o sítio do palco, se querem termos acústicos, o sítio de resguardo. A parte pública, exatamente, é transversal e pode abrir. Estas janelas abrem todas, são de correr. E quando há concertos rock, que eu tentei impedir, não sou contra o rock, sou contra a acústica do rock, em que tive que gastar o pouco dinheiro que tinha em portas com 10 centímetros de espessura para se fechar o edifício todo, para os moradores não ouvirem o rock. Bom, então tentei fechá-lo aqui e gosto mais desta silhueta, em que a base, a parte de trás assenta e depois se eleva uma cabeça. Portanto, pretendia assim, foi tudo para férias, e os meus amigos locais disseram, não, nem penso nesta hora do campeonato, mudar o projeto, isto não é Portugal, sempre esta coisa e tal. Vamos fazer uma parede, é mais barato fazer tijolo do que pôr vidro, a gente sabe. Que eu faço o pormenor e mando, não, pronto. Teimosos e preguiçosos. A Europa é assim. Tá. Eu queria exatamente este efeito, isto é das coisas mais bonitas que há, que ele assenta atrás e leva-se com uma cabeça. Não perceberam? Bom, está adiante. Agora está feito, temos a tal entrada em que fez-se um teto mais barato que havia, já estava tudo falido. Aqueles tetos de lâminas que há nos supermercados, com as luzes embutidas. E vai disto e pronto, tinha que ser metálico, por causa do remate, que é um perfil metálico. Gastaram um dinheirão nesta escultura ridícula que não tem escala. Eu nem conto o dinheiro que está ali, mas pronto, mas aquilo é arte, não se desculpe. Por isso, cá está o tal teto de supermercado. As árvores ajudam muito, fazem filtros. Isto é a entrada para dentro da grande nave, entrada de serviço das traseiras. As fachadas traseiras, geralmente, no meu caso, são sempre melhores que as principais. Não, a sério. É como gingas.
E pergunto a mim próprio, porque são as necessárias, são as resultantes. Dizia-me outro dia o José Novelas, eu não sei, tens dificuldades a fazer a janela. As minhas fachadas são resultantes, nunca são pensadas, diz ele. Andei a ver os livros, não tem razão. Aquilo é o que tem que ser. Passa. A estrutura tem erros. Aqueles cantos ali, eu ganhei uma aposta que eles diziam que iam corrigir, porque não são simétricos, não é? Tem que ser assim, e depois quando chega ao canto, é o mesmo pormenor assim. Ficam a pessegar, nós mudamos nada, tudo mentira. Não mudaram nada. Passa. E as famosas portas, e os tetos, prontos, é o que se arranjou. E as famosas portas para fechar isto, acústicas. Passa. Ali aquele pormenor que me irrita. Passa. Mas por dentro é simples, é betão, as portas, o mais possível, simétrico, para se perceber que há uma regra e que houve trabalho. Passa. Os auditórios, aqueles auditórios que são em estilo supermercado, que vende-se às fatias, em que recolhem para eventos e pronto, depois também podem ser fechados a meio e dá 2. E depois isto abre para um terraço. Esses caixinhos estava desesperado, então fiz uma citação, não é homenagem. Fui ao MIS, página 33, pumba, igualzinho. Podes mostrar. Isto é o terraço e a vista das traseiras, em que aqui, como foi logo no princípio, consegui virar o tijolo, quer para dentro e quer para fazer o teto em tijolo e dar-lhe um certo ar de robustez, de maciço e gravítico. Passa. Os tetos são mesmo fuleiros, mas é o que é. Passa. Isto é um misto puro e duro. Passa. Cá está ele. Passa. E o restaurante que abre. Isto foi uma imagem que eu, quando fiz o concurso, em que dizia-se que no restaurante do terraço se viam as 5 igrejas e as 3, já não me lembro se são de 5 ou 3. Em que vemos ali ao fundo. Aqui estão 3, é 3 então. E eles gostaram muito dessa analogia. Passa. Bom, e mais brincadeiras que eu não quero. Não há dinheiro para nada, mas é sempre macacadas cá fora. Passa. Bom, isto é o conceito mais de gravidade, em que fornece uma imagem de leveza, e agora outra imagem de gravidade em que é assumida, ou pretende-se que seja mesmo forte e perene, que é a minha casa. Estou a fazer uma casa. História rápida, não sei como é que estamos de tempo. Mal. Isto é o último. É a última casa e a última. Esta história é muito simples. O Braga pagou-me, viram nos jornais, ao fim de 19 anos, em tribunal. E de repente não tinha recebido muitos juros. Tem que dizer, aliás, estão os números, estão aqui fora. Já gastei tudo, para dizer. E então resolvi. Isso era a casa da minha mãe, perto de Braga, perto do estádio, e que ficou com o meu irmão, porque ele vive aqui em Lisboa e gosta muito daquilo. Eu não achava piada nenhuma, porque era preciso muitas obras e tal. E a minha mãe disse, mas a casa é para o teu irmão, aquelas coisas das mães. Mas aqui ao lado, eu fiquei com os campos aqui de milho, que tem uma vocação agrícola enorme, não devem imaginar, e aqui ao lado há um ribeiro, que se vê aí, por aqui fora, que está meio subterrâneo, e apareceu uma quinta, chamada Quinta do Ribeiro, e puseram à venda. Como o Braga pagou-me, se vou pôr dinheiro no banco, também não vou ver para amanhã, vou pegar isto, comprei a quinta, juntei os campos de milho que a minha mãe deixou, fico ao lado do meu irmão, a minha irmã também tem uma casa perto, e vou fazer aqui, arranjar uma ruína. A ruína é aquele maciço de verde que está ali em cima à direita. Sabe, aquele ali, não sei se... Aí, isto
Isto é uma casa aqui. Obrigado. Bom, e então avancei. Uma casa para o próprio. Neste momento tenho 5 netos, que é uma coisa agradável estar com eles. E é uma coisa que me acontece, todos os arquitetos que estão aqui. Eu, quando fico sábados e domingos no Porto, vou para o escritório. E depois, como não vou à missa, não sei se é quarta, se é terça, se é domingo, e está um bocado baralhado. E, portanto, isto é uma maneira também de sair, descansar, e para estar com a família toda, que é uma coisa que eu gosto, e é raro estar, porque tenho a vida acidentada. Bom, e então comecei a arranjar a ruína. Encontrei isto, limpei as ervas todas. Limpar as ervas é quase como fazer uma casa, porque é só mão de obra, não se pode puxar as ervas, senão as paredes caem. Portanto, é preciso cortar ramo a ramo. Então, pronto. A ruína é lindíssima, acho eu. E agora, fui buscar o pedreiro que fiz bolo e fiz Tavira, outro mosteiro, as Bernardas, e começamos. Estas são as árvores que havia dentro da casa, estão aqui estes destroços. Aqui. E comecei a desfazer a casa, porque, só me lembro do Alberto Labral, é preciso violar a natureza conforme as nossas, outorgar como é. Não vou dizer, porque se digo mal é triste. Bom, portanto, as coisas existem para ser, a natureza existe para ser violada. E uma ruína já é natureza, já não é mineral. É mineral, mas também faz parte da natureza. Bom, e comecei a demolir e a fazer como eu queria. Então, é uma operação com um guindaste, em que o projeto é feito lá no sítio, praticamente. Esta para ali, depois marca esta que está aqui, dá jeito para colar. E esta janela não serve para nada, porque o quarto só tem um neto. O quarto do meu neto precisa de uma janela, o quarto banho, que é agradável. E comecei exatamente aqui, estamos a construir a janela do quarto do meu neto. Portanto, o projeto é feito assim, tem uma matriz, depois desenhei os móveis mais ou menos. Tenho aqui à esquerda, que é a adega, tinha uma pseudo-hipótese de fazer um escritório, mas deixe nem pensar, no livro para ir ao sábado e domingo, aparecerem-me clientes à porta, até o corte expulso. Mas, e aqui isto serve uma espécie de regra, em que tenho uma cozinha grande, tenho 4, 5 quartos, e atrás sobrava-me, tinha as costas dos animais, sobrava-me, eu resolvi demolir e ficar uma espécie de, como é que se chama aquelas paredes? Contrafortes. Portanto, o projeto é feito assim. Todas as semanas vou lá, tenho um pedreiro maravilhoso, faço. É uma casa moderna, feita com pedras antigas, toda manipulada. Faço. Esta parede já está pronta, agora estamos a rebocar. Isto é parede dupla de pedra com um dreno, que vai entrar água, já sabemos, e depois entra para dentro com um dreno e sai por fora com escoamento. Este é um tipo maravilhoso que trabalha praticamente em todos os projetos que eu faço. E tem estas técnicas, além do guindaste em que ele coloca as pedras onde quer, as paredes, quando estão tortas, desafiando a gravidade, ele com macacos hidráulicos e com tábuas desloca as paredes assim. Sr. Humberto que viveu 15 anos em França e criou 2 filhos dentro de uma relote. Portanto, desde o Ouro, fiquei grande amigo dele, estava a fazer a casa. E voltei àquilo que todos os arquitetos gostam, que é fazer com pedra, ou pelo menos eu gosto de maciça, gravítica, em que o arquiteto é um pedreiro que sabe falar latim, dizia ele. Eu não sei, portanto preciso dele. Passa. Agora é um vídeo, pode-se pôr mais alto. Acho que aqui não é o vídeo, é assim. É ele a explicar como é que deve ser feito. É maravilhoso. A parede de cima. Mas temos que criar aqui por causa da ideias, e só lhe ponho as cotas. Só põe as cotas. E por causa do preço. E ponho agora o 39. Agora isto só de praxe, por exemplo.
E todo este muro e o novo vai ficar tudo igual assim. Este muro vai andar ao 39, ora deixa-me dar mais 55, 83 com 55. Quanto é que faz? 83 com 55, dá 538, 538, 1,38. 1,38. Vai ficar aos 39 e 38 aqui. 38, 39, 38. Esta mão é do meu colaborador. 38. Pronto, posso trabalhar para aí. Ele dá-nos um desenho amanhã. Ok. Vamos chamar amanhã. Não preciso. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Fazer o seguimento sobre o que o arquiteto estava a falar, gostaria de saber como foi para um arquiteto recém-formado trabalhar com o arquiteto Álvaro Silva. Foi maravilhoso. Então comecei com ele a trabalhar no Sal. O Cisa estava viúvo. Eu, naquela fase da Revolução, não tinha namorada, era já. E então trabalhámos até tarde. Os outros eram todos casados, acho que tinham que ir para casa. Eu via que os meus pais, uma casa antiga, tinham um andar, entrava e saía quando me apetecia. E eu comecei a conviver com o Cisa, não como arquiteto, mas também como pessoa. E eu acho que transformei-me, para mim neste momento, não é por ser um grande arquiteto e tal, é capaz de ser um maior amigo. E portanto o que eu aprendi dele não é copiar as volutas e as castanholas. As castanholas é que precisa agora não, faz muito, quando chega a um edifício, depois para rematar, ou as escadas, depois vira uma consola assim. O nosso escritório, o Almis van der Rohe fez aquele edifício africano e tal. E portanto tem uns truques como nós todos. A mim não me interessa muito isso, porque eu sou incapaz de copiar o Cisa, porque é como sair à rua vestido de casaco ou de fraco. Aquilo é tão personalizado e é tão sofrido. Eu, para fazer uma porta, gasta um cubo amarelo de post-its. Vê filmes, futebols, faz caras e tal. Portanto, eu tenho um certo pudor de usar as coisas que eu sei que ele fez aquele percurso. Quando estou mesmo desesperado, faço isso. E digo, preste-me essa história, que eu estou para aqui a ficar doido da cabeça. E ele disse, você realmente não gosta de fazer janela, não gosta de buracos, já percebi. Bom, portanto, aprendi muito da disciplina, mas aprendi mais do homem que domina a disciplina. Portanto, percebi-lhe o percurso, para ele chegar. Tento copiar o percurso. Uma vez disse que ele é como a leoa, que prepara-se para ir à casa. Ele, quando tem um problema, vai para casa, desenha, diz, amanhã trago isto. Então, tudo para casa, estamos cansados, amanhã é fresquinho de manhã, vem tudo a dormir, cheio de whisky, mas pronto. Mas essa batida que ele faz, que é com o cliente, que é no terreno, em que as pessoas assistem e vão aprendendo como é que ele persegue. Por isso essa comparação com a leoa. Ele não achou graça a Deus, o que é uma leoa, se me estava na cabeça. Mas mas continua a trabalhar. Há uma coisa que é incrível, é que precisa ter pouco trabalho. E, portanto, no fundo, os trabalhos que ele está a fazer são concursos que eu ganhei e são complicados e estou a dividir com ele, por exemplo, o projeto da Feira Popular, estamos a ser corridos. Aliás, queremos ser corridos, porque eu não aguento mais aqueles arquitetos do KG, não sei o quê. Como é que se chama? Não é KGB, são uns tipos americanos. São famosíssimos. Fazem isso. Isso. KPMG. Não, consultores não, desenham mesmo. Ou então, quem está a desenhar é o Saraiva, não sei se está aí. Mas também tentou sacar o projeto e conseguiu de uma maneira por trás, através de um concurso. Ele agora é que está a jogar. Bom, portanto, continuo a trabalhar com ele. E o que eu mais gosto é, ao trabalhar com ele, é o diferente que nós somos. Portanto, ele é muito mais... Ele queria ser escultor. E outro dia, quando acabamos o prédio, ele acabou, porque estamos a fazer alguns prédios lá,
eu faço outro, eu estou a fazer o mais rudimentar, que é botar quase à tábua rasa a estrutura do dominó. E ele passa dias a estudar a janela, depois fica aquela obra de arte. E tinha um em pena cega, e disse, está enganado, aí são as cozinhas, é preciso ter luz. E tal. Tive mais 15 dias a fazer croquis das janelas das cozinhas e tal. E eu acho que está a assistir àquela perseguição. É como ligar no National Geographic. E ver ali eu com a pata no ar, depois... Não, gosto da pessoa é uma coisa... Aliás, muita gente aqui conhece. A arte é uma espécie de uma atividade secundária que nós respeitamos muito. Mas a chave da arquitetura é a pessoa. Acho eu, não sei, vocês. Eu também tenho uma pergunta, Eduardo. Como temos uma plateia cheia de futuros arquitetos, eu acho que se tira aqui uma leitura possível destes trabalhos e do pensamento sobre a nossa disciplina e sobre a história da disciplina, que é um acerto de quando é possível criar exceções e quando podemos não ser protagonistas, não é? E isso é uma coisa que o mundo contemporâneo tem tido muita dificuldade em perceber quando temos que falar alto, quando temos que sussurrar, e quando vemos estes trabalhos percebemos um desejo de apaziguamento, de falar com o tom certo. E como é que se partilha isto com uma plateia de estudantes? Na música, antes de começar o concerto, estão as cortinas fechadas e atrás ouve-se assim, e nós também temos muito disso. Eu acho que a arquitetura tem muito a ver com as pessoas. E não é só um exercício mental, não sei o quê. Eu, a preparar isto, encontrei uma frase do Taura maravilhosa. Uma entrevista qualquer. Já sei, a arquitetura do dia-a-dia. Eu tive um grande percurso de pseudo-intelectual no primeiro e segundo ano, em que cruzei o marxismo com o estruturalismo, e dei-me uma confusão nesta cabeça, até que fazia textos e discursos. E cheguei ao quarto ano, e felizmente encontrei um professor, que é um grande amigo meu, Pedro Ramalho, que disse ao meu menino, vai chumbar, sabes? E eu disse, mas eu desafio. Este gajo é um tecnocrata. O que é certo é que eu pôs-me em sentido, eu comecei a trabalhar. Eu tinha uma ideia que a arquitetura era um fenómeno quase pictórico de coisa mental. E eu corrigi aos cortes por achar que estavam feios. Não sabendo que era um grafismo da realidade. Isso para mim é a grande dificuldade da arquitetura, que é perceber qual é o gesto justo, rigoroso, adequado. Há um texto do Graça sobre a adequação e há um texto do Jorge Lucas, um filósofo húngaro, sobre a adequação. No fundo, é a arquitetura encontrar esse tom na música e tal. Mas isso consegue-se mais pela idade. Mas o problema é quando se consegue encontrar isso, está-se quase cheio e as últimas obras são sempre... É sério, eu estou sempre em pânico. E aviso-me lá no escritório e digo assim, cuidado, vocês quando virem uma coisa, não façam cerimónias. E eu digo, isto está uma pessigada. Não, é verdade que as pessoas são tantas, os tempos são tantos, as contas do fim do mês são tantas, que um tipo baralha-se completamente e fica agitado. E, portanto, temos que estar sempre, como ali eu, sempre para partir para o ataque, nunca perder a postura. E pronto, é isso. Não sei. Agora, esse chegar ao conceito de que a arquitetura é o dia-a-dia, é como a literatura é aquele livro daquele livro como é que se chama? Aquela escritora francesa que escreveu o livro sobre o amante. Marie Duras. A Marie Duras tem um livro chamado A Vida Material, Vie Matérielle, que é uma espécie de um conto do dia-a-dia. As notas têm que ir à praça, vou para a cenoura, vem cá jantar Joaquim não sei o quê. Não. Portanto, é literatura feita sem nada. E a arquitetura é quase isso. Ora, nós, primeiro, somos ambiciosos, senão não se é arquiteto. Segundo, somos incultos. Somos ilustrados, revistas, umas coisas e tal.
E não é uma da questão, não temos tempo para ser. Portanto, transforma-se numa grande dificuldade. À medida que o tempo passa, as coisas vão se descontraindo e vão se quitar, transforma-se mais natural. E aí aproximamos realmente do que é fundamental e adequado. Mas às vezes é à tarde, porque já chegamos tarde na curva de cidadania. Obrigado. Obrigado.